esse é o seu café e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, sua vida familiar. E nós estamos conversando sobre Natal, um presente muito pouco reconhecido. Nós dissemos ontem que não havia lugar para Jesus na hospedaria. Você se lembra disso? Mas hoje eu quero dizer que não foi só na hospedaria. Também não havia lugar para Jesus na sinagoga. Lucas conta um fato muito interessante. Jesus foi para Galileia, e mais precisamente em Nazaré, exatamente a sua cidade. E logo entrou na sinagoga no dia de sábado. Aliás, era costume de Jesus. E ele leu o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando acabou de ler o profeta Isaías, ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E sabe o que aconteceu? As palavras de Jesus provocaram um tremendo frenesi. A admiração tomou conta dos presentes na sinagoga. Estavam tão maravilhados, tão estupefatos, que não tiravam os olhos de Jesus. A sua maneira de ler a palavra de Deus tinha algo mais, tinha algo diferente. Os nazarenos, porém, encontravam muitas dificuldades em dar crédito às palavras de Jesus. Resistiam, sabe por quê? Primeiro, ele era filho de José, o carpinteiro. Ele era conhecido na cidade, ele morava na cidade. Depois, os nazarenos não compreendiam por que Jesus fazia grandes milagres em Cafarnaum e não fazia em Nazaré, exatamente a sua terra. Na cabeça dos nazarenos, eles entendiam que as pessoas que viviam fora de Nazaré, em outras cidades, deviam ser tratados como de fora. E Jesus, então, rebate isso, seleciona pelo menos 2 exemplos da história e mostra o amor, a graça de Deus. E o amor e a graça são capazes de superar exatamente barreiras de raças, de línguas e até de fronteiras. Eu vou contar uma história que Jesus contou. Ele disse: no tempo de Elias, durante a escassez de alimento, quando houve uma grande fome, havia em Israel muitas viúvas. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas foi enviado a uma viúva na região de Sidom, fora de Israel. Sabe o que aconteceu? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Mudaram totalmente, levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade. E sabe o que eles queriam fazer? Atirá-lo precipício abaixo. Não havia lugar para Jesus na sinagoga, como muitas vezes não há lugar para Jesus na igreja. E não há lugar para Jesus na igreja quando existe apenas admiração, mas ele não é reconhecido como Deus e Senhor da igreja. Não há lugar para Jesus na igreja quando Jesus não é o foco principal, a razão principal da igreja. Não há lugar para Jesus na igreja quando a igreja está vazada de orgulho. É por isso que Jesus diz: eis que estou à
porta e bato. Ele diz isso a uma igreja. Ele está do lado de fora da igreja e diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com a igreja e a igreja comigo. A gente precisa dar lugar para Jesus na igreja, na nossa igreja, na sua igreja. Jesus é a pessoa principal. Ele é o centro da igreja. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Amém.